minhas experiências em um tribunal do júri. E escolho neste momento como tema oratória, como aplicá-la no tribunal do júri. A instituição do tribunal do júri, ela sempre requer um aturado labor de estudos especializados, um adestrado tirocínio em saber como fazer uma prova processual, memória sempre alerta para os apartes fulminantes e demolidores por parte do promotor de justiça e como construir a imagem, angariando simpatia por parte dos senhores jurados, neutralizando a timidez, argumentando com entusiasmo, sabendo como aplicar o vocabulário adequado, saber no momento de cadenciar, como também de imprimir um ritmo com maior velocidade. E na condição não só de orador, como também de um dramaturgo, criar situações para, com isso, mudar o estado mental dos senhores jurados. Quantas vezes nós estamos numa plenária do júri e o júri está muito difícil. O promotor, com todo o tecnicismo jurídico, ele se vê cada vez mais agigantado, mas o advogado, quando ele tem uma identidade jurídica, ele sabe quem ele é, onde está, como também onde pode chegar. Neste momento, como você aplicar a oratória no tribunal do júri? Eu quero citar experiências de júri, de júris assim difíceis, e que tive um bom resultado. Primeiro, a mãe que matou o filho com diversas facadas, filho primogênito, inclusive, que trabalhava com ela no setor de contabilidade. E naquele momento eu enfrentei uma belíssima promotora de justiça, por reservas ao direito de imagem, não vou mencionar o nome, mas ela, aguerrida, com muita capacidade no embate jurídico, ela se viu apenas presa diante da parte processual, mas faltou a questão como dramatizar. Porque o artista ele tem que ter o conhecimento não só jurídico, como também de todas as ciências que abarcam a universalidade de todos os objetos culturais. O advogado ele tem que ter o conhecimento do processo, tem que ter o conhecimento penal, constitucional, tem que ter o conhecimento da medicina legal, da perícia técnica científica, como saber quebrar a cadeia de custódia, que muitas pessoas se tornam reféns por não buscar um conhecimento com maior profundidade de todos os peritos, não só aqui do Brasil, como também do exterior, para fazer o direito comparado, a perícia comparada. E nesse caso, a mãe, ela matou o filho. E saiu na imprensa falada, escrita, televisada, e causou um grande clamor público, mas não tinha defesa praticamente para ela. Mas, na condição de criador de situações, eu comecei a analisar bem se ela diz que o Jesus é metal, iria, através da estrela, do brilho do firmamento, buscá-la juntamente com os seus escolhidos. Eu tenho que buscar um estudo não só no aspecto da parapsicologia, como também no aspecto da teologia. E foi justamente aí que houve o divisor de águas. Por quê? Eu busquei na carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, que a luta não é contra carne e sangue, mas contra todo principado, potestade, espíritos que habitam nas regiões celestiais. E fiz ver aos senhores jurados, através das dimensões, que o mundo invisível é muito mais real do que o mundo visível. E comecei a analisar desde Gênesis, isto é, o início. Haja luz, então, a primeira dimensão, luz. Da luz veio a energia, e da energia veio o mundo físico, que é a terceira dimensão.
E se a terceira dimensão, que é o mundo físico, o mundo real, e a primeira dimensão é o mundo irreal, então o mundo irreal é muito mais real do que o mundo real. O mundo invisível é muito mais real do que o mundo visível. E a quarta dimensão? Eu comecei a desfragmentar. A primeira dimensão, luz, a segunda dimensão, energia, a terceira dimensão, mundo real, mundo material. E eu cheguei para os senhores jurados, também para a excelentíssima promotora de justiça, e disse: bem, se da luz surgiu a energia como segunda dimensão e depois o mundo físico, é interessante que, se for desfragmentar esta caneta, eu vou encontrar a luz que está na primeira dimensão. Se eu for desfragmentar a minha camisa, o meu terno, o meu óculos, eu vou chegar também na luz. E Deus, ele disse: haja luz. E da luz veio o poder, a energia. Tanto tem a energia positiva como a energia negativa. E se você for fazer uma radiografia, tirar uma radiografia, salvo pelo engano, você vai ao raio-x. E você pode observar que o raio-x é totalmente enegrecido, não habita luz no raio-x. Mas o seu corpo habita essa luz. Jesus Cristo, ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E a partir do momento em que você está com o seu braço fraturado, você vai tirar a radiografia e o raio-x, através da luz da sua mão, vai constatar a fratura, seja da mão ou do braço. E nisso fica comprovado que a luz que há no seu corpo é da primeira dimensão, porque o raio-x não tem luz. E a quarta dimensão, antes que surgissem verdadeiras apoteoses do mundo da genialidade, o Bill Gates e o Steve Jobs, ninguém podia saber os mistérios da quarta dimensão. Porque neste momento está passando sons, imagens. E essas imagens vêm da quarta dimensão. Até que surgiu e revolucionou o mundo da computação o Steve Jobs e o Bill Gates. E nisso surgiu o computador, depois o webcam. Imagina vocês fazer um júri e dizer: olha, você está aqui, está vendo, falando com quem está falando do Japão, mas antes você não podia falar com quem estava no Japão. E nisso, nessa desfragmentação, nós podemos encontrar nessas duas dimensões a dimensão do bem e a dimensão do mal. A pessoa mata, por quê? Porque está com o mal dentro dele. A pessoa pratica a caridade, a pessoa faz o bem, por quê? Porque habita o bem dentro dele. Então é a luz, é o reino da luz e o reino das trevas. Nisto, eu consegui provar que a minha cliente, ela havia sido casada durante 16 anos. E a melhor amiga dela se apaixonou pelo marido dela, e o marido dela largou ela e passou a coabitar com a melhor amiga, e isso fez com que ela entrasse em estado de depressão. E ela foi procurar uma autoajuda para sair dessa depressão, até que um líder espiritual começou a persuadi-la de que Jesus Cristo era extraterrestre e que a estrela do brilho do firmamento iria buscá-los, mas para isso ela tinha que seguir este rito. E ela começou a ouvir este líder da seita. Na minha retórica no júri, ela passou a ouvir este líder da seita e ela começou a ter visões. Bem, existem as visões que são visões divinas, porque na Escritura Sagrada tem os dons espirituais. Mas existem também os dons espirituais da quinta dimensão, que está no reino das trevas. E nisso ela começou a ver serpentes gigantes querendo matá-la juntamente com seus filhos. E no dia em que houve o homicídio, ela começou a ter essas visões e ela chamou o síndico, ela falou com a condônoma
do apartamento vizinho. Ela buscou todos os recursos, ligou para a polícia, mas a polícia militar passou 3 horas e meia para poder chegar até o seu apartamento. E quando os policiais chegaram, ao invés de entrar, de forçar a porta e de entrar no apartamento, ficaram conversando, tomando café e bebendo água no apartamento do vizinho. Mas de repente veio um baque, e neste baque os policiais acordaram, porque estavam dormindo, resolveram entrar. E quando entraram, ela estava acabando de esfaquear o filho que mais amava, o seu filho primogênito. Neste momento, qual retórica, qual defesa o advogado vai utilizar numa plenária do júri? Ela não entendeu o caráter ilícito do que estava fazendo no momento. Por quê? Porque ela foi enganada da mesma forma que Eva no Jardim do Éden. Ela foi enganada por um espírito das trevas, trajado como homem. Mas, a partir do momento em que ela parou para ouvir, ela começou a praticar, e nesta prática os espíritos ocuparam o consciente dela, a mente dela. E nisto, ela, quando viu a serpente, não era a serpente, senhores jurados, era o próprio filho. Ela, quando caiu em si, ela viu que não havia matado uma serpente para salvar seu filho, mas havia matado seu próprio filho. E naquele momento em que ela acabou de dar o seu depoimento na plenária do júri, as lágrimas começaram a serem derramadas de modo convulsivo, e eu aproveitei o momento, comecei a segurar em seus braços e disse: senhores jurados, essas lágrimas não são lágrimas de uma mãe que matou de maneira ardil o seu próprio filho, mas são lágrimas de uma mãe que sempre acobertou seus 2 filhinhos, seus 3 filhinhos, como a galinha que abraça os seus pintainhos. Esta mãe, essas lágrimas não são lágrimas de uma pessoa que matou com ânimos necandi, mas de uma pessoa que não entendeu o caráter ilícito, porque quando a pessoa ultrapassa a linha de misericórdia, nada mais resta senão um juízo, diferentemente das lágrimas derramadas por Suzanne von Richthofen, porque quando o Fantástico foi entrevistá-la, ela choramingou, mas ela não conseguiu chorar. E neste momento, na retórica, eu consegui convencer de um modo loquaz o conselho de sentença, e os senhores jurados acataram a tese da defesa. Ela foi condenada a 3 anos. Ela foi internada e com 9 meses foi concedida a sua soltura. E ela está livre. Ela, senhores jurados, não precisa mais ser condenada porque ela cumpre uma prisão perpétua, porque ela matou não quem odiava, mas o filho que mais amava. É um modo de dramatizar, é um modo de saber como aplicar a oratória no momento oportuno, como neutralizar a timidez, como argumentar com entusiasmo, como ser objetivo, suscitar criatividade, como dramatizar e comover o conselho de sentença a conceder a tese discorrida pelo defensor. Um orador, ele tem que ter classe, ele tem que saber gesticular, ele tem que saber andar, ele tem que saber comover, ele tem que saber estudar geograficamente, psicologicamente o comportamento de cada jurado, porque o tribuno, ele tem que ter elegância, ele tem que ter cultura, um acervo cultural não comumente visto no dia a dia forense. Ele tem que ser um estudioso em psicologia, em psicanálise, em medicina legal, em biologia, em química, em física, em cálculo, até como questionar a cadeia de custódia, como quebrar uma cadeia de custódia, o campo todo investigativo, arguindo já preliminarmente a nulidade processual. Como arguir essa nulidade processual, não sendo uma nulidade relativa, mas uma nulidade absoluta? São
pontos que devem ser explorados, sempre o tribuno procurando utilizar uma maneira clássica, diferente de muitos tribunos que pensam que são tribunos, mas que não sabem como ser diferente diante de um plenário convocando a todos, de como se tornar também um tribuno do júri. Neste momento, eu quero dizer também aos senhores jurados que analogias de você saber como criar situações, adaptando os fatos, fazendo uma simbologia, e isso fazendo com que a palavra amoleça o coração dos senhores jurados, e naquele momento você obtenha o que todos os tribunos procuram em um júri, a vitória. Quero também dizer a todos os que estão me ouvindo neste momento, através deste vídeo do YouTube que está sendo gravado, que a poesia também tem o seu espaço. Então, digamos que eu concluo todos os embates em uma plenária do júri. Para finalizar, você pode muito bem dizer, senhores jurados, tem um momento de você também dizer, senhores jurados, você ter elegância para dar ênfase segundo ao sentido, como também ênfase segundo ao alcance. Senhores jurados! Então você acorda os senhores jurados. Você tem que ter lirismo para conquistar e construir uma atmosfera que seja propícia para um ganhador de causas. Não poderia deixar todos órfãos sem antes concluir a minha fala presenteando-os com esta poesia que ficará gravada por toda a posteridade. Julga com verdadeira equidade, revendo atos intempestuosos, praticado por insigne magistrado que não observou a interpretação da lei. Seu tapete vermelho imponente recebe os tribunos com fidalguia. Hoje presenciamos a grande orquestra sendo tocada com a devida maestria. O relator, calmo, sereno, observa o discurso do orador, discorrido no português erudito, resgatando a nobreza real, presenciada por todos que se fazem presentes neste honroso e egrégio tribunal. Como também você pode declamar uma poesia diferente que possa ser propícia para o júri, porque essa é mais para uma sustentação oral. Tivestes com a toga imponente, cegas os humildes crentes, e abres um parênteses para os descrentes. Lei, és tua imagem da sapiência, fria, calculista, não sabendo acompanhar a orquestra sinfônica jurídica, por não ter em mãos a partitura da inviolável orquestra sinfônica jurídica, ministrada pelo sublime e coerente Tribunal de Deus. Lei, és comparada à morte, desde os Césares tens matado inocentes, não só a Jesus Cristo, como também a todos os filhos seus. Para concluir, o direito é rico e nobre. A ciência, o sábio pode desfrutar, na condição de um bom hermeneuta, podendo a lei com elegância aplicar. Muitos estudam e aprendem o direito meramente superficial, por não captar a profundidade de uma beleza colossal. Assim, o direito cresce como as flores do jardim, abrilhantado por rica tese com a partitura de um jurista, como também escritor.